Esmeralda, resumo do capítulo 24. José Armando vai até o quarto de Esmeralda e não a encontra. José Armando pergunta a Jacinta se ela viu Esmeralda. Jacinta diz que não. José Armando sai à procura de Esmeralda pela fazenda. Alguns minutos depois, José Armando vai à cachoeira à procura de Esmeralda e acaba encontrando o Sabiá e pergunta se ele não a viu. Graziela pergunta a Adrian se ele sabe o que aconteceu com Esmeralda. Adrian ignora. Graziela pergunta se Adrian a odeia tanto. Adria diz que não sabe descrever o que sente por ela. Rosário conta que Esmeralda não está na casa de Florzinha. José Armando encontra Esmeralda no barraco de Rosário. Esmeralda pede desculpas e diz que não é digna de José Armando e pede para ir embora. José Armando não compreende, então Esmeralda diz que o ama mais do que nunca. José Armando diz que não a entende. Esmeralda pede a ele que a deixe sozinha. José Armando diz que não pode deixá-la sozinha nesse estado e pergunta qual é o problema. Adria conta para Dionísio que Esmeralda não vai voltar para a fazenda, pois Rodolfo a maltratou muito. Lúcio sente fortes dores no peito. José Armando volta para a fazenda e conta a Branca que Esmeralda está na casa de Rosário. Branca pergunta o que ela faz lá. José Armando diz que Esmeralda não quer lhe dizer e reitera que a moça não vai voltar. Branca pede para Rodolfo ir falar com Esmeralda. Esmeralda conversa com Sabiá e diz que não pode mais ficar com José Armando e fala que não quer que ele volte nunca mais. Rodolfo vai ao barraco de Rosário e pergunta por que Esmeralda fugiu da fazenda e de sua família. Na fazenda, Rosário se pergunta por que Esmeralda não quer voltar e desconfia que ela esteja grávida. Esmeralda manda Rodolfo ir embora. Esmeralda reitera que ele só a fez sofrer e enfatiza que desde o dia que o conheceu, sente medo dele. Esmeralda diz que nada do que ele havia feito é pior do que tê-la levada para a casa de Lúcio Malaver. Rodolfo diz que Lúcio está apaixonado por Esmeralda. Esmeralda diz que o que ele sente não é amor, mas sim obsessão. Esmeralda diz que Rodolfo a abandonou naquela casa à própria sorte e Lúcio a trancou em um quarto. Esmeralda diz que foi horrível. Esmeralda diz que agora Rodolfo conseguiu separá-la de vez de José Armando. Rodolfo pergunta se ela vai contar para José Armando o que aconteceu. Esmeralda diz que não. Rodolfo diz que ela precisa dizer a verdade. Esmeralda conta que está grávida. Rodolfo fica surpreso com o que escuta. Rosário fala que quer voltar para seu barraco. Margarida pede para que ela espere mais um pouco e acaba lhe revelando que Esmeralda está grávida. Fátima ouve a conversa das duas atrás da porta. Em seu escritório, Rodolfo sente o peso da consciência por ter levado Esmeralda à casa de Lúcio. Alguns minutos depois, Rodolfo conta para Branca que Esmeralda lhe contou que Lúcio abusou dela. Branca se desespera e o abraça. Firmino aconselha Esmeralda a contar toda a verdade a José Armando. Rodolfo pede para Branca voltar com ele para a cidade. Branca diz que não vai a lugar nenhum, pois sua filha está ali. Esmeralda evita José Armando, que estranha. José Armando pergunta por que ela está tão estranha. Esmeralda diz que quando ele souber de tudo, não vai querer ficar do seu lado. José Armando diz que nunca irá deixá-la e a aconselha a pensar no filho que os dois vão ter. Esmeralda diz que é esse filho que irá afastá-los e ressalta não ter certeza se o filho que espera é dele. José Armando fica chocado. Rodolfo diz que nunca viu Branca assim. Branca diz que pela primeira vez na vida está batendo de frente com Rodolfo. Esmeralda revela a José Armando que na noite em que Rodolfo a levou para a casa de Lúcio, ele estava desesperado e aflito. A obrigou a tocá-la no rosto. Esmeralda reitera que acabou desmaiando e no dia seguinte, Lúcio disse a ela que ela lhe pertencia de corpo e alma. Furioso, José Armando diz que se Lúcio pensa que Esmeralda não tem a quem defenda, está enganado. José Armando entra em seu carro furioso a caminho da casa de Lúcio Malaver. Rosário aconselha Esmeralda a esquecer a fazenda Dona Carolina e a família Álvares Real. Rodolfo pede a Margarida que converse com Branca e a faça voltar a ser a mesma de antes. Margarida explica que apenas Rodolfo pode fazê-la voltar ao normal, confessando que Esmeralda é inocente. Fátima diz a Graziela que se seus planos estiverem certos, muito em breve, José Armando pedirá a anulação de seu casamento com Esmeralda. Graziela retruca e Fátima diz que muda de nome se ela não terminar casada com José Armando.